pessoal, meu nome é Alana Estevam, eu tô aqui pra poder fazer a sessão da entrevista lindíssima. Lindíssima não, que eu tô toda acabada depois de fazer todas as apresentações só pra caralho e gravar tudo e tirar foto. A gente fica meio acabada mesmo. Então, eu vou dividir essa entrevista em duas partes, que é a primeira falando sobre mim e a minha arte, e depois falando um pouco sobre a minha apresentação. A Alana, ela é uma drag que surgiu assim no fim de 2017, com a primeira oportunidade que eu tive, dada pelo Grupo Boulevard, pelo Rômulo, e também pelo David no Cabaré das Divas, onde foi a minha primeira performance de drag uns meses depois, eu acho que em 2018, minha primeira performance de drag no teatro. E pra poder falar a verdade, eu tinha uma vontade muito grande de fazer drag, mas eu não sabia nada relacionado a drag. Eu não sabia fazer maquiagem, eu não sabia modelar peruca, eu não sabia fazer prótese, eu não sabia fazer nada. E à medida que o tempo foi passando, a gente vai aprendendo com a necessidade. Especialmente em relação à maquiagem, que eu queria muito, muito, muito ter uma maquiagem legal, pelo menos assim, que ficasse bonita. Eu esforcei, fui comprando as coisas e desde o início dessa minha carreira drag, assim, eu tinha uma vontade muito grande de fazer coisas estranhas. Eu lembro que eu gosto muito da Van Devon Odd, que é a primeira vencedora do Drácula, que é uma paixão, assim, imensa minha naquela drag. Eu sempre tive vontade de ir mais pra área da arte drag alternativa, porque eu acho que drag no Brasil é vista, assim, como a female impersonator, que é aquela que é toda afeminada, ou a beauty queen, a rainha da beleza, ou até mesmo a Spook Queen, que é uma queen mais camp, o horror como uma coisa bonita, não só como uma coisa pra você ver no Halloween, fazer uma graça, ganhar uns likes, fazer uma maquiagem bonita, mas que considere o horror como um gênero de drag mesmo. Essa era uma vontade muito forte dentro de mim. Só que a arte drag, ela não é bem recebida nem quando ela é a rainha da beleza, a bonita, ou a que tá lá pra animar, ou a da comédia. Então eu tive que me enveredar muito pelos caminhos que não representam muito a minha identidade como uma drag queen, por querer agradar o público, ou por querer conseguir o público, e por querer conquistar o meu espaço como drag. Eu e a Zelda, que somos organizadoras do evento, a gente sempre teve, à medida que a gente foi conquistando esse espaço, nós sempre tivemos o sonho de ter um show para as drags alternativas daqui da cidade, para as drags que fizessem uma arte que fosse mais ligada ao horror, ao macabro, ou para as drags que se diferenciasse mesmo dos outros gêneros de drags. Então a gente acabou criando o Glam Horror. O Glam Horror, ele era um projeto que era para ser um concurso de drag, acabou virando um festival. Aliás, ficou muito melhor com o festival, porque as meninas estavam com dificuldades mesmo em participar de concurso. O concurso é uma coisa que pesa muito psicologicamente, porque você vai ser julgada, pesa muito porque você vai gastar para não ganhar nada. E fazer um rolê remunerado, graças ao nosso patrocinador, o Brian, o Unopen Parachute, tem sido um privilégio, tem sido muito bom, tem sido, assim, uma oportunidade para finalmente eu fazer uma coisa que representa a identidade da Alana mesmo. E já ligando essa coisa da identidade da Alana com a minha apresentação, é porque eu sou uma pessoa que geralmente quer fazer as coisas que não são muito felizes. As pessoas sempre querem esperar alguma coisa feliz, alguma coisa engraçada, alguma coisa pra rir. E a Alana, geralmente, ela gosta muito de trazer a tristeza pro palco, porque essa é a verdade. Eu vejo muita beleza na tristeza, especialmente porque eu passo por muitos momentos tristes na vida. E eu tenho que lidar com a minha questão da bipolaridade. Então, explorar e expressar esses sentimentos não é tão tabu pra uma pessoa como eu. Apesar de que eu também trabalho muito com outras coisas, mas sempre tem partes tristes nas minhas apresentações, porque eu vou lidando com as fases da tristeza, da vitória, da beleza, da derrota, que é a vida, né? A arte, ela tem que imitar a vida. Então, a drag, pra mim, ela não tem que servir só pra fazer sorrir, ou só pra poder soltar alegria, ou só pra poder fazer o chablan e tirar a palma. Ela tem que trazer reflexão, ela tem que trazer conceito, ela tem que trazer significado, ela tem que trazer parte da identidade do autor daquela arte, porque é uma arte bastante autoral que permite a gente se expressar tudo que existe dentro da gente. E nessa onda, a minha apresentação ela é um pouco delicada, porque ela vai tratar de um assunto tabu, né, gente, na sociedade, que é o suicídio. Que é um assunto que, assim, é muito difícil de ser falado, mas que eu queria lidar de uma maneira muito positiva. Porque uma pessoa que, como eu, que já teve experiências com pensar em fazer suicídio, ou passar por crises de bipolaridade muito forte que são relacionadas ao suicídio, a gente acaba
tendo que explorar esses sentimentos e tendo que enfrentar esses sentimentos pra gente não morrer. E às vezes a pessoa, inclusive eu, quando tá ali na crise, ela geralmente não tem a visão de que aquele sentimento é um sentimento passageiro, é um sentimento que vai passar. A gente tem a visão que aquele é um sentimento eterno e que por vários motivos, sejam eles internos ou externos, elas nos levam a pensar que o suicídio é a única solução. E é muito difícil numa sociedade na qual esse assunto é bastante tabu falar sobre isso, porque quando você verbaliza isso, você vai acabar perdendo emprego, perdendo pessoas, perdendo orientadores, perdendo ligações. Então, é triste porque acaba isolando uma pessoa que comenta sobre isso, ou que fala sobre isso, ou que admite que teve vontade de fazer isso, ou que foi pro terapeuta para tratar disso. Acaba virando um tabu, acaba se isolando, e de vez em quando é muito difícil pra gente enfrentar. E pra mim, enfrentar isso através da arte é me colocar como aquele sentimento ruim, que foi um sentimento passageiro, que foi um sentimento que passou, mas que no momento pra mim era um sentimento verdadeiro e era um sentimento que não ia ter fim. Eu queria encarnar ele, eu queria trazer isso do fundo de mim e colocar pra fora. E como é uma coisa que é tratada como tabu, como feia, como macabra, como ruim e condenável, encarnar tudo isso como uma coisa que é também tratada como tabu, feia, macabra, apesar que pra mim tô lindíssima, é deixar esses sentimentos emergirem, mas ao mesmo tempo que eu tô explorando e controlando eles, enfrentando eles, sabendo que eles são passageiros, que eles são temporários, que não é a solução final e que depois que uma crise passa, a gente tem uma luz no fim do túnel. A gente acorda daquela crise, a gente respira, porque aquele sentimento que estava sufocando a gente foi embora. Então, só me despedindo. Eu espero que todo mundo tire bons sentimentos, apesar de ser uma coisa muito macabra, uma coisa muito estranha. Eu espero que as pessoas tirem bons sentimentos disso, porque é uma jornada e é uma jornada de vitória, não é uma jornada negativa de destruição ou de tragédia. É uma jornada que no final eu consegui vencer. E eu acho que muitas outras pessoas talvez estejam passando por sentimentos parecidos, consiga tirar alguma coisa dali para ela poder também enfrentar e seguir o caminho dela e conseguir vencer.